Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club. Um podcast para quem já foi, quem é e quem quer ser mais criativo. Para todas as outras pessoas que por alguma força do destino vieram parar aqui. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou o Rod, diretor criativo da Boob, agora host do Crazy Club, e mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. E mais uma vez, o tópico do episódio me surgiu pensando no próprio tópico do episódio. Dentre as muitas ideias sobre marca, arte e todas as outras coisas que eu ainda pretendo trazer para essa conversa, eu lembrei de uma expressão que mudou a forma como eu enxergo quase tudo que eu faço. É importante criar com uma criança e decidir com um adulto. Amadurecer vem com muitos benefícios. A gente realiza um monte de sonho antigo, ganha liberdade, constrói um repertório de experiências e aprende muitas vezes com os nossos próprios erros. Mas tudo isso vem com muitas camadas de uma censura invisível. E quando a gente descarta desejos e ideias antes mesmo de entender o que elas são. O julgamento vira automático. A crítica, muitas vezes, vem antes da curiosidade. Isso começa muito cedo. Quando a gente é criança e tenta alguma coisa nova, seja pintar uma parede, experimentar um esporte que a gente não é tão bom, cantar uma música de uma forma desafinada, ou então perguntar algo que os adultos julgam sem noção, muitas vezes essas ações vêm acompanhadas de um belo esporro, seja de um pai, uma mãe, um irmão mais velho ou de um adulto desconhecido. Às vezes, um pouco mais discreto, às vezes não. Mas ele sempre deixa uma marca, deixa a nossa confiança um pouco ferida. Na adolescência, isso piora. A vontade de pertencer fala muito mais alto do que a vontade de se expressar. Você pensa duas vezes antes de dizer ou fazer qualquer coisa que possa colocar em risco o seu status em algum grupo que você pertence. E aos poucos, essa crítica, que é dos outros, se transforma numa crítica interna, um monitoramento 24 horas por dia. Por isso, a importância de agora, um pouco ou muito mais velhos, a gente voltar a ter a ousadia que existia antes de toda essa pressão. Antes de todos os esporros por fazer alguma coisa errada, antes de todo o medo de não pertencer, antes dessa vigilância constante que muitas vezes a gente cria sobre nós mesmos. Quando criança, a gente desenha sem medo de ficar feio, a gente aprende sem pensar se aquilo vai servir para alguma coisa, a gente pergunta o que ninguém tem coragem de perguntar. A gente cria por pura curiosidade. Porque a gente quer ver o que acontece sem uma meta ou métrica muito bem definida. Mas aos poucos tudo precisa se tornar produtivo. A gente passa a precisar de uma conexão de todo o ato com uma respectiva consequência clara. Toda ideia precisa ser viável, toda conversa precisa ter um ROI, todo aprendizado precisa de um pra quê muito imediato. E se não tiver, a gente descarta. Aos poucos, a gente deixa de fazer as coisas por diversão. E um dos motivos de eu ter pensado nesse tópico para o episódio de hoje é porque eu passei por isso recentemente. Mais ou menos 1 ano atrás, eu decidi aprender a cozinhar. E assim como tudo que é novo, a gente precisa de prática para deixar de ser ruim naquilo. Rapidamente eu descobri que eu não nasci com o dom da culinária, mas felizmente eu tive uma cobaia muito paciente, a minha namorada.
Isso me protegeu um pouco da facada que cada prato mal sucedido ou queimado dava no meu ego. Assim que os primeiros pratos minimamente comestíveis começaram a sair, o meu cérebro capricorniano já pensou: tá, mas como é que a gente vai fazer dinheiro com isso? Acabei caindo nessa incessante busca por utilidade. Foi daí que eu comecei a gravar uns vídeos cozinhando. Pensei, receitas que eu já vou fazer no meu dia a dia, agora documentadas e publicadas no Instagram, TikTok. O resultado foi que em algumas semanas, cozinhar se tornou insuportável. A cada prato que eu ia fazer, tinha que posicionar a câmera, ver se o cenário estava bom, pensar no melhor gancho para que aquele vídeo fosse performar bem, além de passar horas editando. Eu tinha me esquecido que eu poderia ter um hobby que não dava dinheiro. Aliás, é para isso que a maioria deles servem, né? A gente pode aprender sem um intuito claro de onde aplicar. A gente pode ser curioso, por pura curiosidade. Afinal, quem nunca ouviu ou falou, mas quando que eu vou usar isso na minha vida? Seja numa aula de sociologia, filosofia ou uma complexa equação matemática. Não vai servir para nada, né? Não vou ser economista, biólogo, sociólogo. Na escola, a gente acaba aprendendo para passar em uma prova. Na faculdade, a gente aprende para passar num processo seletivo. A gente não aprende muitas vezes para pensar, a gente aprende para performar. E é por isso que quando a gente se torna um adulto e passa a ter a liberdade de escolher o que a gente vai fazer, a gente perde a curiosidade. Porque a gente, por muito tempo, foi ensinado que aprender é decorar, que toda vontade precisa ter uma utilidade. Desde o começo do ano, todo dia de manhã, eu estudo francês. Quase todo dia, né? Eu não tenho uma passagem comprada para Paris, eu não tenho um amigo que saiba falar a língua. Eu estudo de verdade sem saber onde isso vai dar. Eu aprendo pelo prazer de aprender, não por uma necessidade específica. Eu não sei aonde eu vou aplicar essa informação, mas eu sei que expande um pouco do meu universo, da minha capacidade de ser e de criar. Até porque a sorte costuma acompanhar quem está preparado. Tudo pode, eventualmente, ter uma função. Seja em uma reunião de negócios, seja em um encontro com uma pessoa nova, ou até mesmo o próprio processo de aprender e se colocar em uma posição de completa ignorância. Ainda assim, eu me pego sendo adulto quando eu devia ser criança. Não só comigo mesmo, mas na própria Bulb. Às vezes, em uma reunião, eu acabo descartando ideias que não eram como eu imaginava, inviabilizando alguma coisa antes de entender o que a pessoa queria propor com aquilo, censurando antes de abrir espaço. E quando eu me peguei, de fato, fazendo isso, e caí nessa minha própria hipocrisia, eu passei a prestar mais atenção. Passei a tentar criar uma cultura mais criativa, que não tem a ver só com ideias completamente inovadoras. É principalmente sobre a segurança que eu e as pessoas ao meu redor têm para pensar em voz alta. Mesmo que aquilo não vá para frente, mas que seja confortável pensar e compartilhar. Criar como uma criança, decidir como um adulto. Uma parte explora, outra parte escolhe. Na hora de conversar, arriscar, experimentar, a gente precisa ser curioso. Mesmo que pareça bobo, mesmo que não tenha uma utilidade muito clara naquela hora. Para tomar decisões, aí sim a gente precisa analisar, priorizar, metrificar. Como tudo nessa vida, o excesso pode ser tão prejudicial quanto a ausência. A gente precisa desse equilíbrio. Para escolher o tópico de hoje, por exemplo, eu passei dezenas de vezes pela minha lista de tópicos, de ideias que eu tenho aqui. Mas quando chegou domingo à noite, eu precisei decidir algo. E por que exatamente esse assunto hoje?
comecei filtrando tudo que não fazia sentido. Assuntos que não estavam muito claros na minha cabeça, informações que talvez fossem muito técnicas, ideias que não faziam sentido para esse momento. Ao priorizar não só o que eu queria falar sobre, mas o que era apropriado, a resposta ficou muito óbvia para mim. A criatividade no mundo real mora nesse equilíbrio. Saber a hora de explorar e também saber a hora de filtrar. Hoje o meu convite é o seguinte: anote um pedaço de papel, criar como criança, decidir como adulto. E preste atenção pelo resto da semana, quando você cortar as suas próprias ideias, que muitas vezes são trazidas por aquela criança que mora dentro da gente, ou até mesmo quando você fizer isso com alguém próximo de você. Pense e crie por prazer. O adulto que mora dentro da gente sempre vai estar lá vigiando. E tá tudo bem. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. Apenas lembre-se de deixar a sua mente e das pessoas ao seu redor um pouco mais livre para imaginar. E assim, a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para a gente reconstruir e exercitar a nossa confiança criativa. E se alguma das coisas que eu falei hoje fazem sentido para você, eu peço que você compartilhe isso com alguém. Seja porque essa pessoa precisa de mais coragem para poder criar como uma criança, ou até mesmo como um toque, para que essa pessoa te permita criar um pouco mais como uma criança. A gente se vê no próximo episódio do Crazy Club.